Fala aí, galera, tudo beleza? Vamos analisar, né? Mais uma vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro. O time volta a vencer na competição, vinha de um empate contra o Fluminense fora de casa e agora volta a vencer nesse confronto contra o Curitiba, vitória por 2-1. E enquanto aqui eu vou analisando, destrinchando o que foi essa partida, você já aproveita aí para ativar o sininho, se inscrever no canal, para sempre acompanhar todas as novidades do futebolês aqui no nosso canal no YouTube e também nas outras redes sociais, sempre com o Sou Futebolês, Twitter, Facebook e Instagram também. Bom, o jogo começou meio doido, né? Logo no começo do jogo, com 1 minuto de jogo, o Ceará já foi para cima, com o Fernando Sobral, mandou a bola para fora e aí no primeiro ataque do Curitiba, gol do Curitiba. Um erro grotesco do Eduardo Brock, o Luiz Otávio recua para ele, vai tentar um chutão de perna direita, não é perna boa, pegou mal na bola, a bola ficou meio que presa e sobrou no Rodrigo Muniz, que abriu o placar logo com 2 minutos de jogo para o Curitiba. E logo aos 7 minutos o Ceará já empatou, realmente o jogo começou eletrizante. O Eduardo Brock, que falha no gol do Curitiba, rouba a bola, aciona o Léo Chu, jogada em velocidade pelo lado esquerdo, cruzamento rasteiro e o Vina faz o gol de carrinho. E aí que a gente pôde começar a entender mais ou menos como seria esse jogo, né? O Guto fez algumas alterações na equipe titular por uma questão de necessidade. Eu costumo até brincar dizendo que os caras não são boneco de videogame, né? São seres humanos, então se jogar todo o jogo nesse ritmo alucinante de partidas, uma hora vai ter uma contusão mais séria e ele, junto com o departamento médico do clube, entendeu que era melhor não utilizar alguns jogadores importantes do time, por exemplo, o Bruno Pacheco não atuou, o Rafael Sobis não atuou, e aí eu queria entrar nessa questão, porque o Kleber foi o escolhido para fazer o centroavante, né? O Kleber de fato é um centroavante, aquele típico jogador camisa 9, apesar de vestir a 89, tem 1,90 m, só que o Ceará não estava fazendo essas jogadas de linha de fundo. Tirando o gol do Vina, o time não fez outras jogadas de linha de fundo no primeiro tempo. E aí a participação do Kleber fica meio sem sentido, né? Não é um jogador que vai voltar para buscar bola, não é um jogador que vai puxar contra-ataque, não é um jogador que vai fazer uma jogada individual de fora da área e tentar um chute. É um cara para fazer o pivô. E o Ceará tentava jogar no meio de campo, mas não estava funcionando a parte do pivô do Kleber. Então faltava jogar aberto. Porque quando você abre o time, e aí faltou muito a participação do Eduardo pelo lado direito e do Alisson pelo lado esquerdo. Quando você abre o time, a zaga do Curitiba, que estava muito bem postada ali, também tem que abrir. Porque você pode jogar tanto pelos lados, com os laterais, quanto pelo meio. Como o Ceará não abria os laterais e insistia demais no meio, a zaga do Curitiba teve um certo conforto. Povoava aquele meio ali, mais ou menos na meia-lua, e o Ceará não conseguia fazer jogadas por ali. O Vina tentava alguns chutes de fora da área, deu um ótimo chute, um tirambaço de fora da área que o Wilson fez uma boa defesa, mas faltava jogar não em função do Kleber, mas justificar a participação do Kleber. O Ceará precisava cruzar a bola na área, não de qualquer maneira, é óbvio, mas precisava cruzar a bola na área para o Kleber tentar a jogada mais forte dele. O cara de 1,90 m provavelmente vai ganhar todas pelo alto. E o Ceará pecou nisso aí. Faltou exatamente isso no primeiro tempo. Ainda assim, foi um primeiro tempo muito movimentado. Até os 30, 35 do primeiro tempo, quando os times tiveram fôlego, o jogo foi bacana, foi aberto, com algumas oportunidades de gol, tanto para o Ceará quanto para o Curitiba, principalmente para o Ceará, por ser o mandante. Ainda assim, o Curitiba tinha mais posse de bola, mas era aquela posse de bola que não resultava em grandes chances, não era refletida, né, em grandes oportunidades, o time não conseguia ameaçar tanto assim o Fernando Praz, mas era um jogo movimentado. No segundo tempo, acho que o Guto conversou exatamente isso com os jogadores. Logo no começo do segundo tempo, o Ceará já faz uma jogada de linha de fundo, com o Eduardo. Vem o cruzamento, e quem cabeceia é o Vina, não é o Kleber, mas o Kleber está lá, briga com os zagueiros. E só do fato de você saber que tem um cara de 1,90 m para você marcar dentro da área, a atenção já é redobrada. E aí pode sobrar uma bola para um jogador de muita qualidade que é o Vina. Cabeceou, não teve muito perigo e tal, mas já era um indício de que o Ceará ia começar a usar essa jogada para justificar a participação do Kleber. Não adianta você botar um centroavante no jogo e não ter jogadas que favoreçam o centroavante. O Ceará fez isso no segundo tempo e logo aos 6 minutos do segundo tempo já conseguiu o gol da virada exatamente no lance assim. O Eduardo começa essa jogada que termina com o Fernando Sobral fazendo a linha de fundo, aberto, quase lá na bandeirinha de escanteio, faz o cruzamento na medida para o Kleber
E na medida para o Kleber é mais fácil, porque ele é mais alto do que todos os outros zagueiros, ele ganha no alto, cabeceia, a bola bate no travessão e no rebote o Eduardo aparece dentro da área. No primeiro tempo, durante a nossa transmissão, até peguei no pé dele, o Eduardo está sumido do jogo, ele não aparece para ajudar o Fernando Sobral nas jogadas de linha de fundo e também não faz a cobertura da zaga, não está aparecendo nem na marcação, está perdidão em campo. No segundo tempo, ele fez exatamente aquilo que o Samuel Xavier, titular da posição, costuma fazer. Ou é o cara que vai dar o cruzamento, vai lá na linha de fundo fazer o cruzamento para quem estiver dentro da área, ou é mais um elemento surpresa dentro da área. Como o Fernando Sobral fez o cruzamento, o Kleber cabeceou no travessão, os jogadores que o Curitiba já sabiam que estariam ali, por exemplo, o Vina, óbvio, o Charles, que chega muito também, estava ali, estavam marcados. Mas o Eduardo não, porque era um elemento surpresa. Por quê? Foi ser mais um homem no ataque do Ceará. Apareceu bem dentro da área e aí méritos total do Eduardo também, que acertou um belo chute cruzado na parede da rede, né, como a gente diz, quase na trave, não tinha chance para o Wilson, fez o 2-1. E aí começa a aparecer também um probleminha do Ceará, que o Guto precisa corrigir isso também nos treinamentos. Não adianta ficar gastando voz ali na beira do campo, pedindo para o time ir para frente, se você não treina vencer o jogo, estar vencendo o jogo, e aceita demais a pressão do adversário. Claro que o Curitiba foi para cima. O Curitiba está na zona do rebaixamento, não faz um bom campeonato, pelo contrário, faz um campeonato muito ruim, precisa demais vencer na competição. Então é óbvio que o Curitiba foi para cima. Só que quando você tem um treinamento específico para esse tipo de situação, ou seja, estou vencendo o jogo, sei que o adversário vai me pressionar, mas eu estou bem treinado e sei como sair dessa pressão ou aguentar melhor a pressão. Eu acho que é isso que também falta ao Ceará. O Ceará recua demais, ele aceita demais essa pressão do time adversário. E aí aconteceu o principal momento do jogo para o Curitiba. Entre os 10 minutos mais ou menos do segundo tempo e 20 minutos, o Curitiba criou pelo menos 4 excelentes oportunidades de gol. E se não fosse o Fernando Praz e a falta de eficiência de alguns jogadores do Coxa, certamente, no mínimo, teria empatado. Mas o fato é que logo aos 13 minutos e 14 minutos do segundo tempo, o Curitiba teve 2 chances cara a cara. Cara a cara, uma delas inclusive com o Ricardo Oliveira, e o Fernando Praz salvou. Então, assim, o Curitiba poderia ter virado o jogo em 2 minutos. E foi um sacrifício danado para o Ceará conseguir virar ele a partida, estar à frente do placar. Então você não pode baixar muito a guarda, não. Faz parte do jogo, o time que está perdendo ir para cima. E, naturalmente, também você dá uma recuada. Mas o Ceará aceita demais essa pressão adversária e, inclusive, foi isso que fez o time perder pontos importantes. Por exemplo, contra o Fluminense na rodada passada, tá certo que o gol que poderia ter sido da vitória do Ceará nasceu de um erro do Fluminense, mas o time estava ganhando. E já lá com quase 50 do segundo tempo, você toma um gol de 2-2 e fica com aquele gostinho de derrota. No jogo contra o Goiás também é a mesma coisa. No final do jogo, o Ceará vencendo aceitou demais a pressão do Goiás. É aquele negócio que a gente começa a ver, o gol está amadurecendo. Hoje o gol do Curitiba amadureceu, só que faltou, repito, eficiência no Curitiba, capacidade mesmo de mandar a bola para a rede e também apareceu a defesa do Fernando Praz, sobretudo no lance que o Robson chegou cara a cara, né? O Robson até bate bem, o Fernando Praz com o pé faz uma excelente defesa. Bom, passou esse momento do Curitiba pressionado, o Curitiba conseguir criar e do Ceará aceitar isso, o Ceará não oferecia praticamente nenhuma resistência ao Curitiba, não aconteceu mais nada de interessante no jogo. Foi aquele jogo mais protocolar, os dois times cansaram, o Ceará tentava ainda assim ficar no campo de ataque, conseguiu por diversas vezes, mesmo tendo menos posse de bola, estar no campo de ataque do Curitiba, segurava a bola lá na frente, é o lugar de segurar mesmo o resultado, a vitória, e aí foi esperar o jogo terminar sem correr mais nenhum risco. Mas, repito, o Ceará, quando joga com um time que se retrai mais do que ele, tem dificuldades de conseguir criar grande chance, hoje abusou demais das jogadas pelo meio, faltou abrir os laterais, e quando está vencendo o jogo, precisa tomar gosto por vencer por mais de um gol de diferença. Precisa querer também fazer o 3-1, e se fizer, tentar fazer o 4-1, sobretudo quando você joga com um time que é concorrente direto naquela sua primeira briga, que é fugir do rebaixamento, fugir de qualquer risco de ser rebaixado para a Série B. O Ceará está numa posição bem melhor do que o Curitiba, com uma pontuação bem superior, mas ainda assim os dois times estão brigando pelo mesmo objetivo, pelo menos nesse momento da competição. Não pode dar esse tipo de campo para esse jogo, não pode dar esse tipo de margem para você vacilar, sobretudo o Ceará, que já vacilou com times que eram lanterna do campeonato, o Goiás e o Bragantino, por exemplo. Mas foi uma vitória de um time
que buscou mais a vitória do que o Coritiba. Repito que o Coritiba teve um momento de 10 minutos que tentou com todas as forças a vitória. O Ceará praticamente durante o jogo todo era um time que tentava a vitória. Então, uma vitória que premia quem jogou mais para vencer. Inclusive nas palavras do Jorginho antes do jogo, ele dizia que o empate já era um excelente resultado. É uma vitória que dá moral para o time na sequência da Série A, é uma vitória que recoloca o Ceará entusiasmado, que faz o time respirar, porque depois de você vacilar no empate contra o Fluminense e perder o título cearense no meio de semana, você precisava vencer. Sobretudo um time com elencos inferior ao seu e numa posição muito inferior à sua. Então o Ceará venceu, recupera-se moralmente, vamos dizer assim, e agora tem uma missão muito difícil, vai pegar um Santos que está voando nessa temporada, está jogando muito bem, jogo esse pela Copa do Brasil, jogo de ida da Copa do Brasil, quarta-feira, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, lá em Santos, o Ceará vai ter mais uma pedreira. Aí vamos depender do resultado desse primeiro jogo para saber que tipo de possibilidade o Ceará vai ter no jogo de volta. Mas é um jogo em que o Ceará pode jogar mais confortável, isto é, jogar na dele, ser um time mais reativo. Agora, quando fizer o gol, não pode vacilar tanto, não pode se retrair tanto como foi nesse jogo contra o Coritiba, porque o Santos é um time muito melhor e muito mais eficiente do que é o Coritiba. Já se inscreveu no canal? Se não, se inscreva, ajuda a gente aqui está sempre fazendo um trabalho bacana para vocês. A gente se encontra numa próxima, valeu galera, grande abraço!